Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, aqui em Pernambuco, depois eu vou fazer uma matéria só falando disso, ainda mais se as coisas continuarem como estão, mas a polícia está em greve, a polícia civil está em greve. Inclusive, segundo as informações da mídia, a greve foi considerada ilegal, mas mesmo assim os policiais fizeram. E eu digo a vocês que estão corretos, porque cada vez mais o Brasil mostra que está se tornando um país comunista. Países comunistas não é possível você fazer greve. A greve é um direito em países democráticos. Mas você viu que o Michel Temer mesmo fez. Em seguida, esse governo também fez, agora na greve dos caminhoneiros, tornando ilegal, legalizando e autorizando o uso de força contra cidadãos de bens que simplesmente estão lutando por uma causa justa. Mesmo assim, se ignora, e eu não sei se saiu ainda ou vai sair, mas eu já fiz o vídeo, se não já está no canal vai estar, é esse aí que você está vendo. Esse vídeo eu estou narrando uma animação americana, mostrando o que é de fato o comunismo. É uma animação, um desenho animado, que eles fazem assim para que as crianças mais jovens possam entender o perigo disso, do comunismo. E nele você vê que um dos direitos de um cidadão de um país democrático é justamente o direito à greve. Mas aqui no Brasil isso tem se tornado cada vez pior. Os policiais ainda, como tem mais força, conseguiram simplesmente ignorar isso e fizeram. Então isso é o direito. Nós, o povo, sentimos a consequência disso. Se com a polícia na rua já é difícil, imagine sem a polícia. Ainda mais em um país onde eles proíbem o direito de você se defender. Para você ter a noção, agora eles querem tirar até mesmo o seu direito de comprar uma simples Airsoft ou um Airgun. A matéria foi nos enviada pelo nosso querido irmão desperto, Silviomar Ramos, esse poço do conhecimento. Muito obrigado, meu querido irmão Silviomar. E a matéria diz o seguinte: Ministério Público do Espírito Santo pede a proibição de venda de Airsoft e armas de pressão. A ação civil pública pede que seja declarada a ilegalidade dos dispositivos infralegais que permitem a fabricação, comercialização, venda e importação dos objetos que se assemelham a armas de fogo. Uma matéria muito recente, de 17 de fevereiro de 2022. O MPF do Espírito Santo ajuizou uma ação civil pública contra a União, pedindo a proibição de venda de Airsofts, modelos de arma usado em uma modalidade esportiva de simulação militar, ou armas de pressão que se assemelhem com armas de fogo. O órgão fez o pedido de tutela de urgência, pedindo que seja declarada a ilegalidade dos dispositivos infralegais que permitem a fabricação, comercialização, venda e importação dos objetos. Segundo a ação do MPF, esses instrumentos são usados frequentemente em práticas delitivas, sobretudo o roubo. Além disso, o órgão afirma que há significativa quantidade de representações que chegam à Procuradoria Pública do Espírito Santo sobre importação, contrabando ou descaminho de Airsofts do Estado, e a maioria deles realizada pela via postal. Peraí, família, vamos entender aqui o que é que está sendo dito. Se a gente for seguir a lógica que o Ministério Público do Espírito Santo está falando aqui, alegando, pedindo a proibição das pessoas a terem acesso a essa mercadoria que já custa caro pra caramba. Eu tenho mesmo aqui o meu Colt, né? Eu já até brinquei com vocês, a arma que mata o diabo, né? Que é um Airgun. E ela custou mais de R$2.000, quase R$3.000 na época. Ela serve muito bem para você praticar, já que munição no Brasil é muito caro. Então, para você praticar, a sua família eu sempre estou praticando. É uma coisa que eu gosto de fazer. A gente nunca sabe quando a gente vai ser forçado um dia a agir. Então, é bom estar pronto para tudo. É uma coisa que eu recomendo que você, meu querido irmão, compre. Nem que seja uma Airsoftzinha, da mais baratinha que tiver, mas pratique. Se você puder pegar um Airgun, é muito melhor. E quem tiver mais condição, vá para o stand de tiro, que aí sim é 100%. E eu, se Deus quiser, esse ano ainda quero fazer. Se Deus quiser, ainda vou aproveitar esse restinho de governo para ver se eu consigo tirar o porte. Eu vou tentar, tá nos meus planos. Mas enfim, o que eles estão alegando aqui, que é perigoso, que está tendo mais assaltos, se for seguir essa lógica, você também tem que tirar a faca peixeira, você tem que tirar qualquer objeto cortante da mão das pessoas, porque existem assaltos, existem pessoas tirando a vida do outro, até com pedras. E aí, vamos tirar todas as pedras do chão? São absurdos como esse que você vê que tem algo a mais, algo muito mais obscuro por trás desse tipo de ação. A pergunta que eu faço é a mesma de Cazuza: quem paga pra gente ficar assim? Porque a população em peso, se fizer agora uma votação, onde for, seja nas urnas, onde for, qualquer enquete que você fizer, perguntando à maioria do cidadão, você é a favor ou contra
o direito do cidadão se defender. Você vai ver que a derrota é grande, mesmo quando não tinha internet, mesmo quando só tinha a rede podre e as outras mentindo o tempo todo e distorcendo fatos, ainda fizeram essa votação, perderam e mesmo assim criaram o Estatuto do Desarmamento, mesmo perdendo, passando por cima da vontade do povo. Então isso aqui é uma vontade que vem de fora e está sendo imposta ao Brasil. E os estados, no caso o Espírito Santo saindo na frente, se vendendo e indo contra a vontade do seu povo. Se isso aqui fosse uma coisa democrática, por que não pergunta ao povo do estado, faz uma votação e vê se o povo concorda com isso? Você vai ver que não. Eles continuam dizendo: as réplicas e demais brinquedos de pressão podem ser facilmente confundidos com arma de fogo, enquadrando-se como perfeitos simulacros, segundo o Ministério Público do Espírito Santo. Ninguém questiona o poder intimidatório de um airsoft e o temor que o objeto provoca sobre as vítimas. A mera visualização do simulacro em situações de tensão confunde e gera temor, mesmo aos conhecedores de armas ou profissionais de segurança. Não é possível distinguir no momento da prática do crime tais instrumentos de uma arma real, destaca a ação do Ministério Público Federal. Outro absurdo, uma afirmação, na minha opinião aqui, falsa e enganosa, dissimulada. Por quê? Porque se você pegar as ocorrências na maioria das delegacias por diversos municípios pelo Brasil afora, você vê que não é só no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro, a maioria das apreensões que a polícia faz são de armas verdadeiras, adquiridas no chamado e conhecido mercado negro. As drogas, por exemplo, elas não são legalizadas, mas continuam entrando no país. Essas armas também de fogo que são apreendidas, que são mais de 80% das que são apreendidas pela polícia, são armas de fogo de verdade. E elas não foram compradas legalmente. Inclusive, uma das desculpas que foi dita na época que criaram arbitrariamente contra a vontade do povo, repito, o Estatuto do Desarmamento, eles criaram justamente falando isso. Olha, todas as armas, diziam assim, todas as armas, se você procurar propagandas antigas da Globo, você vai ver eles dizendo: todas as armas das mãos de bandidos que cometem crimes foram compradas legalmente. Eles diziam isso, essa era a afirmação, essa era a argumentação. Então, com a lógica deles, ao desarmar a população, a criminalidade ia diminuir. Isso não aconteceu, muito pelo contrário. Os gráficos mostram que o país está cada vez mais violento. Profissionais dos mais variados tipos, que realmente estudam sobre o assunto, a maioria que são realmente sérios, diz que cada pessoa, cidadão de bem, que passar por todos os testes, que adquirir legalmente o poder à defesa, ele passa a ser mais um agente de segurança. Para vocês terem ideia de como é rígido, família, até a munição que você adquire depois de conseguir o direito legal de portar uma arma de fogo, tudo é rastreado. Cada coisinha que você tem acesso, se você usar ela mesmo em legítima defesa, vai ser aberta uma investigação, vai ver se realmente você tinha que agir daquela forma como agiu para poder te devolverem ou não. É muito rígido o sistema. Mesmo assim, eles estão revoltados. Lula não para de falar nisso. Diz o tempo todo que até mesmo quem conseguiu legalmente vai ter que devolver. Então essa conversa, essa falácia que eles estão dizendo aqui, que está sendo usada as armas, que pode ser confundida, na verdade é para que as pessoas não tenham acesso, né? Quem pensa em comprar uma de verdade, legalizada, tudo certinho, começa logo praticando com airsoft, com airgun. Então esse preparo, esse conhecimento que a população pode ter ainda, que está legalizado, isso está incomodando muitos opressores. Vocês sabem que o Brasil ele virou uma fazenda. E imagine, se você quer dominar um país, você não quer aquela população capaz de se defender, que é o povo que fraco e alienado. E é o que eles estão fazendo e trabalhando muito. E aí você vê ações como essa, contraditória. Espírito Santo tem outros problemas muito piores para serem resolvidos, mas eles estão encabeçando esse movimento. Com a vontade dos nossos irmãos que moram lá? Com certeza não. As armas de pressão são facilmente encontradas atualmente em anúncios na internet, em lojas físicas e vendidas sem maiores controles. Via de regra, os próprios anúncios publicitários exaltam a perfeição e identificação dos simulacros com um modelo conhecido como arma de fogo. Segundo o Ministério Público Federal do Espírito Santo, a regulamentação infralegal, em especial o artigo 2º, 5º 1, do Decreto 9.847/2019 e a Portaria 2-COLOG de 2010 do Ministério da Defesa contrariam expressamente o artigo 26 da Lei 10.826/2003, o Estatuto do Desarmamento, que veda a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas ou simulacros de armas de fogo que com essas possam confundir. Na verdade, o que eles querem é você, cidadão de bem, brincando com bonecas. Não era isso, inclusive, que eles estavam promovendo para crianças pequenas, para o seu filho?
né? Que ele tivesse experiência. Só que brinque com essa bonequinha. Era isso que a gente mostrava nos vídeos. Principalmente na era PT. Preste atenção, meus irmãos, que tudo leva a essa desgraça de partido. A ação do MPF, assinada pela Procuradoria da República Elisandra de Oliveira Olímpio, pede em tutela antecipada a suspensão da aplicação dos dispositivos infralegais, que atualmente permitem a fabricação e venda de airsofts, e que a União ficou obrigada a fiscalizar efetivamente a fabricação, comercialização, venda e importação de airsoft ou armas de pressão, em contrariedade com o artigo 26 do Estatuto do Desarmamento. Ao final, o Ministério Público Federal pede que sejam julgados procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade dos dispositivos infralegais que permitem a fabricação, comercialização, venda e importação de airsoft ou armas de pressão que se assemelham com armas de fogo, em especial o artigo 2º, 5º do Decreto 9.847/2019, bem como a portaria, e eles começam a repetir aqui. E ainda que sejam impostas à União a obrigação de fiscalizar efetivamente a fabricação, comercialização e venda e importação de airsoft ou armas de pressão, com o objetivo de impedir ou inibir essas práticas sob pena de aplicação de multa, que será definida pelo órgão julgador. A Advocacia Geral da União, AGU, informou que até o momento não foi citada. Assim que foi intimada, a AGU disse que se manifestará nos autos do processo judicial, e se e quando cabível. Então isso aqui, meus irmãos, eles querem a população fraca, a população destreinada, a população totalmente a mercê, incapaz de se proteger, de se defender, e totalmente submissa às arbitrariedades que virão aí pela frente. Eles estão com esse fôlego todo porque eles estão vendo que o governo atual fez tanta porcaria, fez tanta besteira, que é quase que um fato que o PT vai voltar ao poder. Inclusive eles estão fechando acordo, já estão vendo como é que vão repartir os ministérios, o que é que vão fazer com isso, com aquilo. As conversas, se você olhar, é de fazer medo. Lula já está agindo como se fosse certo que ele vai voltar a ser presidente. Agora, se você seguir os fatos, né? A briga que foi para as urnas continuarem do jeito que está. Soltaram o cara da cadeia, tiraram ele, mesmo sem provar a inocência. E ele até viajando para outros países, como eu já falei e mostrei aqui, fazendo acordos, como se de fato fosse o futuro presidente. Então, todas essas coisas acontecendo no país indica qual é o futuro que vem aí pela frente e por que eles estão agindo dessa forma. Eles têm plena certeza, meus irmãos, que vão vencer e que vão transformar isso aqui num verdadeiro inferno. É terrível a situação e é por isso mesmo que eu peço a você que compartilhe, que mostre para mais amigos esse vídeo, porque é preciso a população, pelo menos, entender que PT não é uma opção, esquerda não é uma opção. Vamos discutir sobre os outros candidatos, mas PT, PSOL, essa galera aí de esquerda, família, sai fora. Isso não era para ter nenhum vereador que fosse eleito. As piores propostas, o andamento da maldita agenda vai vir pela mão desses caras. Você vê, nem o direito de um airsoft, de um airgun você pode ter. Na visão deles, como eu disse, é para você brincar de boneca. É isso que você pode fazer. Eles querem um cidadão quanto mais medroso, sem as características que formam o ser masculino, quanto mais as pessoas estiverem amedrontadas, melhor para eles. E nós que estamos despertos, não podemos ver uma coisa dessa aqui, meu irmão, e não fazer nossa parte. Eu vejo um monte, não, só fala do que tá ruim, tá certo, mas mostra essas coisas que estão ruins e mostra de onde estão vindo também, para que as pessoas possam se defender, porque só falar aqui é fácil. Eu acho que essa é a diferença do nosso canal. Então, meus irmãos, eu peço que você compartilhe esse vídeo, que você mostre para mais alguma pessoa, tá certo? A gente vai ficando por aqui, mas logo trazemos novidades sobre esse assunto. Ainda vem muita coisa aí pela frente e acredito que o próximo ano é que o bicho vai pegar mesmo, principalmente se a maldição do PT voltar ao Brasil. Enfim, fiquem todos com Deus, a gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto!